Momento Saúde. Momento Saúde. Bom, hoje é dia da saúde ocular. Vamos entender um pouquinho, né, sobre os cuidados que devemos ter para a gente poder cuidar aí da nossa visão. A gente vai conversar agora com a médica oftalmologista, doutora Rochelle Pagani. Bom dia, doutora. Oi, bom dia. Doutora, a gente precisa cuidar da visão ali desde pequenininho. O que a senhora orienta para a gente chegar na idade adulta ali com a visão em dia? Sim, é de extrema importância, né? Uhum. O cuidado com a saúde ocular, com os olhos, ele já começa desde bebê. Que quando a gente nasce, a gente precisa fazer um teste do olhinho, para ver se está tudo bem, se tem alguma doença, se precisa de algum tratamento. Então, esse é o primeiro exame, né, que todos precisam fazer. E logo a seguir, precisa também fazer um acompanhamento, né, com 1 ano de vida. É o primeiro exame oftalmológico, que aí a gente avalia a visão, a pressão, o fundo de olho. E aí, seguidamente, né, depois, quando a criança começa a alfabetizar, mas as escolas, os professores hoje, eles são orientados, né, de ver se tem algum vício, de leitura, alguma alteração, e aí já encaminha para o oftalmologista. Mas é desde pequenininho. O recomendável desde pequeno é visitar o profissional de ano em ano? Então, é importante procurar um oftalmologista, né, que é um médico especializado em cuidar dos olhos. Normalmente o pediatra também, né? Quando a criança vai lá fazer os seus exames de rotina, o pediatra também encaminha para o oftalmologista. Então, desde pequeno é importante sim esse acompanhamento. Doutora, quem fica muito exposto ao sol e não usa o óculos ali de sol, vai ter essa visão prejudicada? Sim, a gente precisa proteger os olhos, né? Por isso que é importante uma proteção UV, né? Aquelas lentes dos óculos de sol, até alguns óculos de grau mesmo também já possuem isso, esse filtro, né? A gente usar chapéu quando está ao ar livre, mas o tomar o sol também ele é importante, né? Quando lá criança, ajuda no crescimento natural dos olhos, né? Na produção de vitamina D, que é importante para a saúde ocular. Então, assim, o excesso, né? Que é o prejudicial. E aquelas pessoas que usam óculos falsificados, doutora, quais são os riscos? Então, esses riscos aí são imensos, né? Porque muitas vezes há distorções na imagem, às vezes o material que é feito esses óculos é de um plástico, né? De uma qualidade muito inferior, e isso pode ocasionar, né? Uma incidência maior dos raios solares. Então, não se deve usar esse tipo de óculos de sol, né? Só aqueles que têm realmente um certificado que tem proteção, né? Para os raios UV. Atualmente, qual tipo de problema ocular é mais comum entre a população? Então, nós aqui no Brasil, né, e também no mundo, nós nos defendamos com várias doenças. Depende também da faixa etária, né? Mas no adulto, o glaucoma, que é o aumento da pressão dentro do olho intraocular, é uma causa importante de cegueira, né? A retinopatia diabética, que é a diabetes, quando não controlada, né? Quando não bem conduzida, ela pode levar alterações lá na retina, lá no fundo do olho, causando cegueira, às vezes, né? Nos casos mais avançados. Nós temos a catarata, né, que é uma causa reversível. E aqueles casos também de pacientes que nunca foram, né, no oftalmologista fazer um exame e acabam tendo grau, precisando de óculos, e não foram corrigidos desde criança, muitas vezes. Então, eles podem seguir aí e cursar com uma baixa visão, né? Essas são as principais causas. A senhora falou da catarata, que é reversível, mas se a pessoa com catarata demorar muito tempo para procurar ali um médico, para fazer a cirurgia, ela pode se tornar irreversível? Então, cada caso é um caso. Mas na maioria das vezes, né, mesmo às vezes ela avançada, uma catarata que a gente chama, né, mais dura, assim, mais dura, se você fizer a cirurgia, você pode reverter esse quadro, né?
podem, claro, haver algumas complicações, mas na grande maioria das vezes é reversível, sim. É o que a gente vê no dia a dia. Uhum. E a catarata, ela é uma doença causada ali pela idade, por exemplo, todo mundo, né, vivendo ali bastante tempo, vai ter que fazer a cirurgia da catarata em algum momento da vida ou não? Então, a principal causa, né, realmente é a idade. É com o avançar da idade, onde a gente se expôs muito aos raios solares, tem essa influência, né, desses raios UV. Então, pode haver, sim, mas hábitos ao longo da vida saudáveis, né, dormir bem, ter uma suplementação, uma alimentação adequada, com nutrientes, né, exercícios, levar uma vida saudável, você pode retardar isso ou até não ter, né, a uma que realmente no idoso, assim, entre 60 e 70 anos, não precisar. Né? Mas a causa da catarata também existem por outros motivos, não só a idade, né? Por exemplo, um trauma ocular, uma infecção nos olhos, até o próprio diabetes, ele pode acelerar aí uma catarata em pacientes mais jovens. Pois é, a gente tem a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp da Jovem Pan, 997468120. A participação agora é da Lurdinha. Vamos ouvir a mensagem de áudio dela com a dúvida dela aqui. Eu queria saber da doutora se quem teve infecção de toxoplasmose na gravidez, até que idade é recomendado para a criança ficar fazendo acompanhamento, mesmo não ter nascido com a doença? Então, a toxoplasmose é uma infecção, né? E a mãe pode passar para o filho, muitas vezes não diagnosticado isso durante o período da gestação e não é tratado, e pode lesar, né, a retina, lá os olhos, causando baixa visão na criança. Existem também casos que a mãe tem essa infecção e não é passado para o filho, né? Muitas vezes é tratado, é acompanhado, mas como eu disse, toda criança, né, desde o nascimento, ela precisa de um acompanhamento. Então, ela entra, na verdade, no acompanhamento geral, né? Ao nascer, com 1 ano de idade, depois na época da alfabetização, e por assim em diante. Sempre tudo é avaliado, né? E aí, doutora, o que a senhora pode falar para a gente com relação ao uso de tela, né? Se a gente for comparar, né, há 20 anos para agora, a gente está muito mais tempo, né, na frente do computador, na frente do celular. Isso prejudica a nossa visão? Sim, prejudica bastante, né? Nós estamos vendo agora, na verdade, uma epidemia, né? Por quê? Porque desde a pandemia houve um aumento muito grande do uso de telas, né, de celulares, de tablets. Então, existe uma luz azul, né, que ela incide sobre a retina, lá sobre o fundo do olho, e isso, na idade das crianças, pode estar levando a uma miopia, né, a problemas mais graves, e assim também como a menos exposição ao sol, ao ar livre, né, as crianças estão mais dentro de casa, mais inseridas ali no celular. Então, isso o que a gente está vendo hoje é um número muito grande de crianças precisando de óculos, se tornando míope, né? E isso impacta muito lá no futuro. Sim. Então, é importante, sim, tomar cuidado, né? Limitar o tempo de tela das crianças. Isso vai causando diversos problemas além da miopia, né? O lacrimejamento, o olho seco. Então, é hoje uma situação preocupante. A orientação ainda é o melhor remédio, né? De evitar. Ou de evitar, que a gente fala é diminuir, né? Porque todos estão na frente do celular hoje. Sim. O tempo diário de tela deveria ser qual? Então, o que é recomendado que a cada 20 minutos, né, de exposição ali à tela,
você descansa pelo menos mais 30 minutos. Aham. Mas esse descansar é olhar para o horizonte, é não ter nenhuma outra atividade ocular de novo, né? Aham. Então, a cada 20 minutos, sim. Quanto menor a idade, pior, né? Uhum. Recomenda-se, na verdade, ser a partir dos 2 anos de idade, essa exposição. Mas o mínimo possível, né? Por exemplo, Maior, como? você falou do descanso, né, ali da visão, mas, por exemplo, eu tô no celular e eu vou falar, não, agora eu vou descansar um pouquinho e eu vou assistir televisão. Pode ou não? Não, a televisão, na verdade, ela tem uma distância maior, Sim. né? Aham. Você já não incide tanto ali. Mas o ideal é andar, ir numa janela, olhar para o horizonte, fazer outras atividades, né? Uhum. Se você estiver dentro de casa ou até mesmo no trabalho, Uhum. que não seja tela própria. Aham. Sim. Uhum. É esse descanso que é necessário. Uhum. E para miopia, existe cirurgia de correção? Sim, existe, né? É necessário fazer alguns exames antes, que a gente chama de exames pré-operatórios, para ver se o paciente ele está apto, e não são todos. A grande maioria, sim, né? Mas é uma cirurgia que ela é individualizada. Cada caso, ele é estudado, né? É avaliado e é indicado. Mas existe, sim, com excelentes resultados. E o que torna o paciente apto, por exemplo? Se ele tem uma contagem de células na córnea, né, adequada, se ele tem uma curvatura dessa córnea adequada, uma espessura da córnea, são avaliações técnicas, né, que precisam. Se o grau dele está estabilizado, isso tudo é importante. Se ele tem outras doenças associadas, né, se é um paciente que, por exemplo, tem um glaucoma, né, tem um problema na retina, tem uma infecção, aí há uma contraindicação. Né? Esses Mas, cálculos... como eu disse, cada caso é um caso. Esses cálculos, eles são estáticos ou eles podem mudar com o passar dos anos, por exemplo? Eles podem mudar. Tem alguns que podem, outros não. E essa questão, né, da estabilização do grau varia de pessoa para pessoa? Sim, varia. A grande maioria estabiliza. E depois de quanto tempo que estabiliza, doutora? Então, em tese, a partir dos 21 anos, né? A gente já começa a ver os pacientes o grau mais estabilizando, né? Mas aí tem que saber qual o tipo de erro de refração que esse paciente tem, né? Se ele tem, por exemplo, como a miopia, se tem astigmatismo junto também, né? Então, tem que ser feito essa avaliação por médico oftalmologista. Isso é muito importante, né? Frisar. E quando... Só um médico especialista em oftalmo que ele é capaz de avaliar. Quando um paciente passa, né, a utilizar ali o óculos de grau, todo ano esse grau vai ir aumentando ou isso também depende de algum outro fator? Existem fatores que dependem, né? A idade, como é esse tipo de miopia, por exemplo, né? Se é uma miopia menor, se o paciente já é um alto míope, ele tem alterações na córnea, né? E lembrando também naqueles acima de 40 anos de idade, que começa a chamada vista cansada, que é a presbiopia, né? E começa a dificuldade da visão para perto. E aí esse grau, né, essa dificuldade, ela é progressiva a partir dos 40 anos. Tá certo, doutora Rochelle, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui com a gente. Um ótimo dia para a senhora e até uma próxima oportunidade. Tá, eu que agradeço a oportunidade aí, nós estamos à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.